para cá, em nome de Jesus. Evite conversar ao máximo, preste bastante atenção para você extrair o máximo. Pai, nós oramos pela vida do teu filho, do teu servo nesta manhã, entregando uma vez mais, assim como ele já está em tuas mãos. Usa ele da tua forma, do teu querer. Se precisa o Espírito Santo parar a aula e falar com alguém, faça isso, porque nós somos dependentes de ti, Espírito Santo. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer e bendizer o teu santo e glorioso nome nesta manhã. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Professor. Amém, glória a Deus. Bom dia a todos, graças a Deus, amém? Vamos lá, as pessoas que vai batizar? Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Batista, aquele que batiza. Glória a Deus. Deixa eu só saber quem não estava na primeira aula. O pessoal levantou a mão, foi muitas pessoas. Quem não estava na primeira aula. Estamos abordando o tema Fundamentos da Igreja. E na aula passada, nós começamos com alguns versículos em Apocalipse 21, 14, que diz que havia 12 fundamentos, que havia 12 colunas, e essas 12 colunas tinham o nome de cada apóstolo. Se puder colocar aqui, Apocalipse capítulo 21, verso 14. E ali vai mostrar 12 fundamentos prescrito ali sobre essas 12 colunas do templo, com o nome dos apóstolos. E nós abordamos que, como nós estamos falando sobre fundamento, às vezes há muitos fundamentos, como havia naquela época, onde está escrito em Apocalipse 21, 14, 12 colunas, 12 fundamentos, nome de cada apóstolo. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 até o 10, até o 11, aleluia. Quando coloca aqui, como eu só estou dando esse breve resumo, já eu entro na onde eu vou estar falando. Agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, da minha liderança, que confiou a essa matéria em minhas mãos. Eu acredito que uma das matérias mais desafiadoras para mim foi uma que eu dei sobre oração. Foram 5 aulas, 5 domingos discorrendo sobre oração, que foi através dessas aulas que surgiu a torre de oração, e graças a Deus por isso. Não é vanglória minha, mas é o que o Espírito Santo queria fazer naquela época, que foi muito desafiador, porque foi muito longo a aula. Foi 5 aulas buscando falar sobre oração. Sabemos que o quanto falarmos de um tema nunca vai ser o bastante para aquilo que ainda precisamos aprender. E essa matéria também sobre os fundamentos da igreja, aonde eu falei na primeira aula, que foi uma conversa a partir de uma ministração do pastor Antônio, numa das aulas dele. Ele falou sobre a história da Igreja Batista, e eu comecei a pesquisar e procurar conhecer a história da Igreja Batista onde eu congrego desde 2014, e não só Batista da Fé, mas a fundação de tudo, dos batistas, como se originalizou, onde começou, para onde eles foram, quem foram os fundadores. E aí eu comecei a me aprofundar, a estudar, e em um churrasco de espírito do pastor Léo, nós estávamos conversando, e eu falei, nossa pastor, achei interessante a história da Igreja Batista, e eu comecei a estudar, e interessante, nós começamos a conversar, e ele disse, então a próxima aula eu quero que você dê esse tema. E aí o pastor Léo já estava do lado e falou, e eu já tenho o nome do tema, Fundamentos da Igreja. Então só jogaram para mim, e eu fui buscar o conhecimento, e está sendo muito desafiador, mas muito desafiador, porque nós estamos indo fundo na história, aquilo que eu peguei no Google, na internet, na Convenção Batista, em muitas outras plataformas, onde fala sobre a história dos batistas. E na primeira aula nós falamos sobre os batistas, onde começou lá na Holanda, vindo para a Inglaterra, sendo ingleses os pastores, e eles agora fazendo um grande mover ali, abrindo muitas igrejas na Holanda, e voltando também para a Inglaterra. E hoje nós vamos falar sobre os batistas aqui no Brasil, mas eu vou dar um breve resumo. Então, lá em Apocalipse nós vemos 12 fundamentos. Em 1 Coríntios diz assim, porque dizemos, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, sois vós
lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode ser outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Então, o único fundamento que nós precisamos compreender, o fundamento da igreja, o fundamento é Cristo. Os apóstolos todos ali receberam o galardão dele, conforme tudo que eles fizeram para estarmos aqui hoje, para fazer outros discípulos. Mas o fundamento que eles implantaram é Jesus Cristo. Nós falamos na primeira aula sobre um edifício, que às vezes nós vemos ele é muito grande, muito alto, muito lindo, mas talvez nós não conseguimos ver o que foi cavado lá embaixo, o fundamento, o seu alicerce. E o nosso alicerce é Jesus Cristo. O nosso alicerce está firmado numa rocha, não na areia, que quando o vento, as dificuldades vêm, a casa é levada, mas está na rocha. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. A Bíblia diz que nós somos pequenas pedras desse grande edifício. E é interessante que antigamente, quando eles iam construir templos, casas e prédios na época, não usavam cimento como nós usamos hoje, mas eles lapidavam as pedras. Uma pedra ele lapidava de uma forma triangular, talvez retangular, mas essas pedras se encaixavam ao ponto de se levantar um edifício. Então elas encaixavam perfeitamente. E onde ela era feita, a Bíblia diz que era feita em lugares altos e sozinhos, sem ninguém, sem nada, para quando descesse ao templo não fizesse tanto barulho na hora da construção. Se talvez você está passando por um momento de dificuldade, sozinho, é o momento que Deus está te lapidando como essa pequena pedra. Para quando chegar ao templo não precisar fazer barulho para a edificação do prédio a qual está sendo construído. Amém? Então eu quero agradecer a Deus também na sua vida, que veio pela primeira aula, você que está aqui na segunda, em nome de Jesus, você que vai vir e vai trazer alguém na terceira aula, amém? Agradecer a Deus pela vida também da minha esposa, tem me ajudado bastante também nessa matéria, estamos estudando juntos, né? E é interessante porque ela aprende bastante coisa, né? E eu também aprendo bastante coisa, e nós começamos a trocar informações e aprendemos uns com os outros e crescemos, né? É a mulher que mais me incentiva a buscar, a orar, a ler, a compreender aquilo que eu vou estar aqui ministrando. Amém? Então sou grato a Deus pela vida da minha esposa, introdutora Rai, nossa filha Yasmin, sempre está nos acompanhando. A Rai até comentou comigo esses dias, a Yasmin te acompanha bem mais do que eu. Yasmin é um grude, né? Onde eu vou ela quer estar, e é bom isso, graças a Deus, porque ela precisa ter essa referência paterna, como nós precisamos. Eu não tive uma referência paterna, mas eu quero procurar melhorar todos os dias para ser um bom pai para minha filha, em nome de Jesus. Estou sendo edificado, estou sendo lapidado, amém? Quem aqui estava na célula do domingo passado até esse domingo? Quem aqui participou de alguma célula, alguma reunião de célula? Quem aqui ministrou em alguma célula essa ministração? Alguém? Tem alguém? Foi difícil? Foi fácil? Foi difícil? Foi fácil ou foi desafiador? Alguém pode responder? Desafiador, glória a Deus. E é muito bom quando é desafiador, porque te impulsiona a estudar. Eu sempre, desde que eu comecei a liderar a célula, os pequenos grupos nos lares, eu procurei sempre levar, eu falei isso já uma vez, levar papel e caneta ou lápis para que todos ali da célula tivessem esse papel em mãos para anotar tudo, para quando chegar em casa eles tiverem a própria interpretação daquilo que foi ministrado, eles procurarem ler, impulsionar. Nós precisamos fazer isso nas nossas reuniões de célula, impulsionar as pessoas a estudar, a buscar conhecimento, e não só viver desfrutando daquilo que eu, um pastor, um pregador, um grande homem de Deus está pregando aqui no púlpito. Você precisa ter o seu conhecimento, você precisa ter o conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Pois então Jesus, ele morreu, ressuscitou, mas ele disse, eu não os deixarei órfãos, eu os deixarei o Consolador, para os fazer lembrar, o Espírito Santo, para fazer lembrar tudo quanto eu tenho os ensinado. Então o Espírito Santo quer te ensinar no seu secreto. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos também na aula passada sobre algumas denominações que foi calcadas, fundamentadas a partir de um grande teólogo, como a Igreja Luterana, a partir de Martinho Lutero, foi se constituída a partir da visão de Martinho Lutero. Os presbiterianos, a partir das visões teológicas de João Calvino, um grande teólogo estudioso da época.
E os metodistas a partir de John Wesley, um homem que foi tirado do fogo e fez grandes avivamentos na Europa. Amém? Glória a Deus. Então vai anotando bastante coisa, você que vai estar na célula também, você vai aprender bastante nesse compartilhamento. Nós falamos aqui que os fundadores, os primeiros pastores denominados batistas foram Tom Helms e John Smith. Esses dois foram que saíram de denominações católicas buscando a purificação da igreja, buscando o consertamento da igreja, buscando na leitura da Bíblia, na leitura das Escrituras, eles buscando entender o que era o Evangelho a partir do que o Espírito Santo revelava para eles e não pelo que o Espírito Santo revelava através de outra pessoa. E ali eles começaram com um movimento de batizar as pessoas e na época era o James I, que era o rei daquela época. E algo interessante que eu descobri, eu nem falei na outra aula, mas eu quero falar agora, que James I, naquela época eu falei que ele foi muito importante para o nascimento dos batistas. E James I, ele foi a pessoa que patrocinou, que financiou a Bíblia ser escrita para o povo inglês. Porque naquela época o pessoal só sabia da Bíblia através de pregadores que conheciam o hebraico, que conheciam o grego, que conheciam o aramaico. E James I foi o homem que financiou a outros homens de Deus a escrever na língua dele, na língua inglesa. Então todo o povo inglês teve acesso à Bíblia, a ler também. E ele foi o nomeado ao nome dessa Bíblia, Bíblia King James. Algo interessante, fator interessante, se você quiser anotar. James era ele, James I. Então, por causa dele, nomearam a Bíblia de King James. E dizem historiadores que a versão King James é uma que se aproxima muito mais das escrituras originais das épocas passadas, que era grega, aramaico e entre outras. Amém? Então, eu comentei, né, que Thomas Helms e John Smith começou a batizar o povo ali na igreja, fazendo a confissão de fé. E John Smith, por ser uma pessoa que teve uma situação um pouco que todo mundo olhou ele como uma pessoa herege, que ele se auto-batizou e depois começou a batizar as pessoas do ministério. Então, a história diz que nem todos os historiadores vão dizer que John Smith foi o primeiro pastor batista por esse ato, mas ele tinha um auxiliar que era advogado, que chamava Thomas Helms. Então, Thomas Helms virou grande teólogo também, aprendeu com John Smith, e ele foi batizado e passou a batizar pessoas. Então, historiadores dizem que ele sim vai se tornar o primeiro pastor batista. Amém? Lá na Holanda ainda. E aí aconteceu que eles já estavam conseguindo abrir uns ministérios na Holanda e eles decidiram voltar lá para a Inglaterra. E quando voltou para a Inglaterra, Thomas Helms escreveu um livro intitulado Uma Breve Declaração do Ministério da Iniquidade. Aqui ele estava relatando o que o rei fazia com o povo. Ele estava dizendo que o rei queria estar à parte da vida espiritual do povo, dos seus súditos. E ele ali foi contra aquela situação, escreveu um livro repudiando o rei. E o rei pegou com isso, acabou prendendo ele e ele morrendo na cadeia. Ele morreu lá dentro da prisão e o livro dele foi comentado e foi lançado. Se talvez você procurar, você consiga achar. Então, em 1615, ele morreu na prisão como mártir, por ter permanecido fiel à convicção da Batista que só Cristo é o Senhor das igrejas. Não um rei era o Senhor dos súditos, mas o Rei dos reis era o Senhor de toda a humanidade. E o rei que estava estabelecido naquela monarquia não tinha o porquê se meter na vida espiritual do seu povo. Então, James foi aquela pessoa que patrocinou a escritura da leitura na língua deles, e as pessoas começaram a ler a Bíblia sem precisar de um líder ou de um teólogo ministrando sobre eles. Então elas conseguiram entender a sua própria interpretação bíblica que o Espírito Santo dava a eles. E por isso que eles começaram a ter a reforma, por isso que veio a reforma, que eles lendo a Bíblia, viu que estava tudo errado o que estava acontecendo e começou a tentar consertar, né? E iniciando também essa aula de hoje, em Mateus capítulo 28, o verso 19 e o 20. Mateus capítulo 28,
o verso 19 e o 20. Então a igreja começou na Holanda, os pastores foram para a Holanda porque eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra por conta da situação política da época. Eles fugiram para a Holanda e voltaram para a Inglaterra e abriram outras igrejas lá. Então eles foram missionários enviados para ambos lugares. E em Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Aqui é um versículo bíblico onde nós usamos muito em culto de missões. Temos bandeiras aqui, estamos no mês de missão, né? Como falamos no anúncio, estamos no mês de missão. E os batistas, desde que foram fundados com grandes perseguições, eles foram povos que foram grandes missionários. Eles têm um papel muito forte missionário na história do cristianismo batista, do evangelho, da igreja que nós congregamos e da igreja ao todo. Então, entre 1861 e 1865, aconteceu lá na Inglaterra a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Americana. Norte e Sul estavam guerreando e houve de novo povos se distanciando daquela guerra. Então houve imigrantes, pessoas começaram a procurar outros países. E um grande missionário que estava procurando fazer missões, pregar o evangelho, ele começou a olhar o mapa mundi e começou a mapear aonde eles, como missionário, poderiam estar pregando o evangelho, em qual país. E é interessante que eles olharam o Brasil como uma terra muito fértil na área do agropecuário. Eles olharam o Brasil como algo muito forte de poder plantar, colher e ter uma vida próspera. Pois então estava tendo uma guerra lá, então eles saíram dessa guerra e se refugiou para alguns países, chegando ao Brasil, né? E por conta dessa guerra, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Muitos deles eram cristãos, evangélicos, entre eles os metodistas, os presbiterianos e batistas. Esses aqui são igrejas históricas, como a Adventista. Tem muitas igrejas históricas. Se você for procurar na internet a história da igreja Assembleia de Deus, você vai ver algo partindo daqui do Brasil, através de missionários lá de fora. Se você ver a história da Batista, presbiterianos, metodistas, elas surgiram, foram implantadas na Inglaterra, na Holanda, em outros países, para depois esses missionários chegarem aqui e começar algo no Brasil. Então, a sua descendência é de lá e começou lá. Aí os missionários de lá veio para cá e a partir das missões que eles fizeram aqui, começou a surgir alguns outros movimentos dentro daquilo que eles trouxeram. Todos estão entendendo? Em 1867, muitos grupos que procuravam lugar com terras agropecuárias. Um desses grupos acharam em São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Uma cidade com climas favoráveis para a prática da agricultura. Então ficaram ali muitos americanos, trazendo a força de trabalho e de uma vida nova, trazendo também consigo a sua fé em Cristo e os valores do cristianismo. Então vieram pessoas aqui por conta das terras. Então as primeiras igrejas batistas, os primeiros batistas, eles vieram para Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Eles vieram para cá, eles viram terras boas para se cultivar. E ali eles também vieram com uma esperança de viver algo novo, porque a guerra estava acontecendo lá e eles vieram para começar algo do zero. E começando algo do zero, eles começaram a plantar, a colher e não só isso, eles viram também o Brasil como um país a qual era um gigante e dormia espiritualmente. E eles começaram a pregoar e falar da sua fé cristã e também teve um grande papel sobre o cristianismo e os valores aqui dos batistas. Ali eles formaram uma pequena congregação em Santa Bárbara do Oeste. Porém, no início, eles tinham a preocupação somente com americanos refugiados. Eles somente estavam aqui, como tinha muito americano refugiado, muito ingleses refugiados, eles pregavam e tentavam cuidar basicamente do povo deles. E eles foram ensinando a eles ali como que era entender a Bíblia, compreender, só que na língua deles, eles não conheciam ainda a língua portuguesa. Então, por isso, foi somente
o primeiro ponto lá em Santa Bárbara do Oeste. Por causa dessa missão em Santa Bárbara, o povo dali, ele escreve uma carta conhecida como a Junta de Richmond, que é a Junta de Missões Estrangeira da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Eles pediram que enviasse um missionário a qual os brasileiros também pudessem aprender e que os americanos tivessem mais professores para os ensinar o evangelho. Então ali eles fizeram uma carta e eles então mandou um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen e a sua esposa. E ele veio com foco de evangelizar os escravos brasileiros. Porém, ficou somente 9 meses por conta da situação ligada à saúde e às proibições daquela época, onde não se podia ter outra crença, a não ser a crença católica. Mas ele marcou os batistas brasileiros. Foram tocados e formando a primeira igreja batista em solo brasileiro. Então, esse missionário, Thomas Jefferson, ele foi enviado ao Brasil para poder ensinar ali o povo e fundou ali alguns batistas. Só que ele precisou voltar para a Inglaterra por questões de saúde dele, da esposa dele. Então, novamente, os batistas de Santa Bárbara escrevem uma nova carta pedindo outros missionários, pedindo mais missionários para que viessem em solo brasileiro ensiná-los. Então, novamente, a Junta de Missões, enviando no ano de 1881, 2 casais de missionários. O primeiro que eles enviaram foram o William Buck Bugby e a Anna Luther Bugby. Depois eu vou mandar esse conteúdo no nosso grupo da Escola Devocional e você vai conseguir ver o nome direito, porque eu não falo americano ainda, mas eu vou falar, em nome de Jesus. Amém. Então, William Buck Bugby foi enviado aqui e a esposa dele para continuar essa obra missionária lá em Santa Bárbara do Oeste. E logo após mandou outro casal chamado Zachariah Taylor e Catherine Taylor. E foram eles que impulsionaram a obra missionária no Brasil. Eles diziam assim: o Brasil é gigante em território, em minerais, em produção de café, de açúcar. E eles diziam que o Brasil é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus mandou até o Brasil para ajudar a despertá-lo do sono em relação ao Evangelho. O Brasil então ainda era um povo que dormia espiritualmente. A religião predominante era a Igreja Católica, como lá na Inglaterra foi também. Por isso que eles se refugiaram para cá, porque eles estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica, pelos anglicanos, entre outros movimentos lá na Inglaterra. E no Brasil ainda era algo muito forte o catolicismo. E quando eles vieram para cá, interessante que eles começaram a abrir algumas igrejas, começou a abrir alguns ministérios, e a Igreja Católica não os permitia que aonde eles se reunissem tivesse a cara de um templo, tivesse uma placa de uma igreja. Eles não podiam, então eles se reuniam escondido nos lares. E por isso que nós podemos ver de Atos até os tempos de hoje o quão forte é o poder da igreja no lar. Eu vou repetir, é forte o poder da igreja no lar. Porque talvez, não sei você, se talvez você foi impactado pelo Evangelho através de uma célula, uma reunião de célula dentro de um lar. Alguém aqui recebeu Jesus dentro de uma casa e não em um templo como esse? 1, 2, mais alguém dentro de uma casa, dentro de um lar? Quem aqui conheceu o ministério que Deus tem para a sua vida dentro de um lar? Dentro de uma célula? Já vai aumentando mais as mãos. Está vendo quão importante é o ministério no lar? É muito importante quando nós começamos o nosso ministério dentro do nosso lar. O Lucas estava comentando que ele foi em uma conferência sobre finanças, sobre os barbeiros, e eles viram que a base de todos os palestrantes era Cristo, era o fundamento, que é Cristo e a família, o lar. Então, se talvez eles ali fossem começar algo, eles começariam falando: Jesus é o fundamento e o próximo passo é dentro de uma casa. É construir algo que Deus me entregou dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, a igreja primitiva
lá nos primórdios de Atos dos Apóstolos, eles tiveram grandes perseguições. E aonde foi o crescimento deles? Dentro de um lar, dentro de uma casa. Eles se reuniam nas casas, nos lares. A Bíblia diz que eles não se cansavam de se reunir e partir o pão nas casas e nos templos. Mas eles viviam muito mais nas casas, porque lá eles tinham muito mais liberdade para falar coisas que no templo talvez não podiam, por conta dos fariseus, por conta dos hipócritas, por conta dos estudiosos que poderiam falar que aquilo ali era blasfêmia, que poderiam buscar prender eles, que poderiam buscar matar eles. Então eles preferiam, se sentiam mais à vontade dentro de uma casa. E a Bíblia vai dizer que a nossa oração modelo, Jesus nos ensinando, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore comigo em secreto. Mas por que não no templo? Por que não na igreja? Não, porque dentro da casa é o lugar onde eu e você se sentimos mais à vontade. Dentro do seu quarto é onde você se sente mais à vontade. Talvez se você me convidar para ir na sua casa, dificilmente você vai pedir para eu entrar no seu quarto e ver como está. Mas você vai me levar na cozinha e eu vou amar, porque lá vai ter café em nome de Jesus. Talvez você vai me levar lá na laje, vai ter a churrasqueira e nós vamos assar a carne e vamos comer. Mas no seu quarto, ainda mais você que é casado, você não vai querer que eu entre no seu quarto. Então, o interessante da história batista e da nossa história como cristão é primeiro entender que o fundamento é Jesus Cristo. O segundo fundamento é o meu lar, é a minha casa. E acredita que eu estou aprendendo isso agora, porque eu me casei agora em janeiro e eu estou aprendendo isso. Talvez é muito mais desafiador do que montar uma aula como essa. Uma aula onde eu tive que buscar historicamente muitos conteúdos. Aonde agora eu preciso entender que não é mais minha mãe que vai fazer o café, que vai fazer o arroz, mas é eu que preciso agora fazer. Mas é eu agora que preciso ajudar dentro de casa e não esperar e depender de alguém. Então eu estou aprendendo aos poucos o que é viver um ministério dentro de casa. Quando eu não era casado, eu podia falar: meu ministério é grande, eu sou a coluna da minha casa, porque eu sou o único cristão, sou o único evangélico dentro da minha casa. Mas às vezes eu não fazia algo que eu precisava fazer, dar o bom testemunho nas atitudes. Porque é fácil alguém conversar com a minha mãe e falar: nossa, hoje eu fui lá na igreja, seu filho estava pregando, estava ministrando, eu aprendi muito, eu fui tocado, isso e aquilo. E ela olhar e falar: não, ele é uma bênção, glória a Deus, ele não me dá mais trabalho com drogas como ele dava. Porém, se ela fosse tocar em assuntos de casa, não ia ter muito o que falar bom. É a verdade. Eu preciso reconhecer isso. Eu reconhecendo isso, eu preciso expor para minha família dentro da minha casa, dentro do meu quarto. E eu preciso ser ajudado nessa parte. Então, nós quando entendemos que o fundamento é a igreja, ou é Cristo, e não somente viver em igrejas, mas viver a igreja, o fundamento dentro de um lar, para depois expandi-la para fora. Uma vez eu ouvi algo, que eu só vou transparecer em público aquilo que eu sou no meu secreto. A igreja batista hoje, ela transparece algo em público. É o segundo maior ministério de igreja. O primeiro é a Assembleia de Deus, eu vou contar algo também aqui sobre eles. Mas o segundo grande ministério é os batistas. Mas houve um fundamento, houve um alicerce lá atrás aonde ninguém olhou. Houve um ensinamento de como fazer um arroz e um feijão. Houve um ensinamento de como ser grandes fundamentos dentro de uma casa, dentro de um lar. Para depois estarmos em um templo lindo como esse, entre outros no Brasil e no mundo. Então esse um casal foi enviado a Santa Bárbara do Oeste. E ali eles buscam estudar a nossa língua, a língua portuguesa. E eles são ensinados por um padre. O nome desse padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele começou a ensinar o português àqueles missionários. E o mais interessante, ele como único brasileiro ensinando aquilo, ele acaba se convertendo. Ele acaba se convertendo com os ensinamentos dos ingleses, porque ele tinha que interpretar. Se eles fossem pregar na língua deles, o intérprete, como Antônio Teixeira, ele tinha que ir lá para fazer a interpretação. E agora imagine só, uma pessoa que é um padre, ou talvez como Luca Martini, anote esse nome, Luca Martini, para depois você pesquisar. Ele também foi um grande intérprete de outros estrangeiros, e principalmente do seu pai, jovem. Ele era jovem e ele não acreditava em Deus.
Ele recebia para fazer a interpretação lá de linguagens, né, de americano ou de brasileiros, nos lugares que ele fosse enviado, e ele tinha que fazer aquela interpretação, e ele se converteu ouvindo o pai dele pregar, e ele pregar para as pessoas. Então ele não precisou acreditar a Deus para pregar para pessoas, ele pregou, e ele se converteu. E graças a essa conversão, hoje Luca Martini para mim é uma grande referência em evangelismo e em missão. Ele é jovem, ele é maluco. Ele tá andando na rua, eu vi um vídeo uma vez dele, ele contando que ele estava andando na rua, e ele chegou a gravar e postou depois. Ele andando na rua, e ele viu um rapaz andando e mancando. E o Espírito Santo conduziu e até essa pessoa e perguntou: o que você tem no joelho? E a pessoa começou a conversar. Aconteceu isso e tal e tal. Ele pegou e falou assim: eu posso orar por você, para você ser curado? E a pessoa olhou: mas eu nem acredito. Não, mas deixa eu orar, por favor. E ele ali orou e a pessoa ficou bem. Então pra mim ele é um cara maluco, eu espero que ele me veja. Eu tô curado do joelho já. Mas não é que minha fé vai estar em Luca Martini ou em um homem, como nós estamos falando na nossa aula. A Batista não foi fundamentada a partir de um grande teólogo. Nós vimos na aula passada que foi a partir da Bíblia, lá em Hebreus 12, a partir dos ensinamentos de Jesus. Então a nossa fé não está baseada em um homem, o homem está aqui para nos ensinar, mas nós estamos baseados no fundamento que é Cristo, e precisamos buscar quem é Cristo, e isso consiste em vida eterna. Eu já falei, a vida eterna consiste em grandes coisas como conhecer, e eu uma vez ministrei falando sobre o conhecer me faz crescer. Fala, o conhecer me faz crescer. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta ou conhecer a verdade que liberta? Então eu preciso conhecer a verdade para ser liberto. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, em João. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, ó Deus, que conheçam a Jesus Cristo como único Salvador. A vida eterna consiste em conhecimento. E conhecimento não vem somente de alguém que conhece a Bíblia, mas o conhecimento vem através da Bíblia. É a partir da Bíblia. Se você talvez tenha um exemplar de uma Bíblia, não só leia, porque às vezes você já pode ter falado: já li a Bíblia mais de 10.000 vezes, mas quantas das vezes você meditou ao ponto de abrir um livro e não sair dele durante meses? Por quantas das vezes você parou para entender as Escrituras e foi tocado por algo que ficou 1 mês, 2 meses ou 3 meses estudando a mesma coisa, procurando entender aquilo, procurando adaptar na sua vida, colocar em prática? Ler é totalmente diferente de estudar ou examinar. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, examine as Escrituras. Precisamos examinar e não somente olhar, porque eu olhar ao Cláudio, eu vou olhar que ele está com a camisa vermelha do LeBron James, mas eu examinar a forma que ele anda, a forma que ele fala, a forma que ele se porta como cristão. Então eu não preciso somente ler e ver aqui na Bíblia grandes milagres como o mar sendo aberto, grandes milagres como pessoas sendo levantadas de uma cadeira de roda, sendo levantadas de um leito de cama. Eu preciso meditar naquilo, e meditando eu consigo ver o que aconteceu a partir daquela cura, o que aconteceu a partir daquele milagre foi acontecido. Eu ver a minha vida, eu vejo um Alex antes. Eu examinando, eu vejo a minha vida depois que eu aceitei Jesus. Este é o examinar que eu e você precisamos fazer todos os dias. Amém? Algo interessante que até minha esposa falou: coloca isso na sua aula que é interessante. Certa vez o William Bunking levou um grande grupo para ser batizado na praia. Enquanto estavam batizando as pessoas, um grupo de arruaceiros que o atacaram começou a zombar, começou a tacar pedra nele. E uma pedra atingiu a testa, fazendo um corte. E aquele corte, ele se vangloriou por aquele corte. O William Bunking ficou feliz porque ele foi perseguido pelo fato de pregar o evangelho, de batizar, de falar: cara, eu fui perseguido porque pessoas estavam ouvindo o evangelho. Cara, isso é interessante quando nós estamos nós estamos na igreja, estamos pregando e está tudo acontecendo normal. Algo está acontecendo que não era para estar acontecendo. Porque a igreja primitiva, ela sofreu grandes coisas pregando o evangelho. E a Bíblia diz que quanto maior era a perseguição, mais o povo crescia.
Talvez eu e você só vai crescer quando nós estivermos sendo perseguidos. Mas eu não falo de uma perseguição de alguém, seu vizinho, seu parente, ficar afrontando ou falando de você. Ore pela vida dele, ore pela vida dela. Eu falo de uma perseguição radical, como a igreja foi perseguida lá atrás, em Atos dos Apóstolos. Estava falando sobre Jesus, vamos prender, vamos matar, vamos mandar para o Coliseu, para os leões brincar, vamos colocar no fogo para que possa iluminar a cidade. Isso sim foi perseguição. E aqui William Buck, ele recebeu um pouco dessa perseguição e ele se sentiu mais impulsionado a levar o evangelho. E às vezes nós estamos sofrendo talvez por uma situação de um apontamento de alguém da esquerda e da direita e queremos jogar tudo pro alto. E queremos parar de pregar o evangelho, e queremos parar de ser quem nós nos tornamos quando aceitamos Jesus. Ah, mas agora que ele é crente, ele não participa mais dos churrascos de família. Ah, mas agora que ele vai para a igreja, ele só quer saber de igreja. Isso não é ataque, não. Continue agindo conforme Cristo quer que você haja. Continue agindo de uma forma, se importando como homem e mulher de Deus. Honre os princípios de família, sim. Mas a partir do momento que os princípios de família mundana estiver atrapalhando ou impedindo o princípio bíblico de família, igreja, eclésia, evangelística, pode tomar cuidado. Comece a se analisar. Comece a analisar o que você está vivendo. Porque não é sobre a pessoa falar: ah, mas ali não vai durar tantos dias. Ah, mas ali não é crente, isso e aquilo, não é cristão. Eu quero que você a partir de hoje mostre para você mesmo. Mostre para você mesmo que você foi transformado pelo fundamento de Jesus. A minha oração é que eu seja melhor. A minha oração é que eu seja melhor para mim mesmo. Porque se eu for melhor para mim mesmo, eu vou ser melhor para minha esposa, para minha filha, para os meus amigos, para minha liderança, para os meus pastores. Então, essa perseguição que ele recebeu, como os primórdios receberam, sendo perseguidos por implementar a Bíblia, por somente falar da Bíblia, e não esperando mais o que um líder papal, um líder pastoral, teórico, estiver ensinando a ele. Porque isso é muito raso, o evangelho é muito raso quando nós só vimos, ouvimos, se arrepiamos, sentimos o amor de Deus em alguns momentos e saímos daqui e não procuramos nos alimentar. Em 2014, quando eu me converti, o Cláudio foi um grande homem de Deus que me ajudou, que me ensinou, que ministrou a Bíblia, que me ensinou como estudar as Escrituras. E eu não ficava somente esperando em um dia de quarta-feira, porque ainda não tínhamos células, nós se reunívamos para começar a falar de algum tema, para eu aprender sobre a Escritura. Eles não falavam: Alex, só quando você estiver aqui você vai aprender sobre a Bíblia. Mas eles falavam: Alex, ganhe tempo, não é perder tempo, ganhe tempo no seu lar estudando também as Escrituras. Se dedique, tenha fome por leitura, tenha sede por leitura. E eu comecei a buscar uma pessoa que fez a 8ª série 5 vezes. A 8ª série 5 vezes, quem ia, sabe? Eu ia gostar de ler, eu ia querer estudar história, que nada. Eu poderia ser um cristão que viesse à igreja, sentisse um arrepio e estava tudo bom. Mas Deus exigiu mais de mim. Só exigiu a partir do momento que eu mergulhei, que eu me imergi, que eu fiz como profeta, que quando começou a andar sobre as águas estavam lá no calcanhar, ainda não era o bastante, ele precisava se aprofundar mais, ele precisava se imergir mais naquela água, e ele continuou caminhando, e a água foi ao joelho, e ainda assim não era o bastante, e ele continuou andando, e o profeta Ezequiel, na Bíblia vai falar que ele foi até o ponto de a água estar sobre os ombros.
e ele precisou ser imergido nas águas. E eu conjecturo essa passagem como o Evangelho de Deus, quando nós chegamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, é como caminhar sobre um nado de águas, onde nós estamos caminhando e vindo na quinta, e vindo no devocional, e vindo nas células, e vindo aos domingos, e a água está sobre o tornozelo, e você já está empolgado, e você fala, não, ainda não é o bastante, eu preciso de mais. Eu ouvi uma vez do Davi Fernandes, que por muito tempo ele ficou somente esperando a presença de Deus, ou desfrutando da presença de Deus em uma reunião de um culto. E ele entendeu que para ele se tornar uma nova pessoa precisaria ir além disso. E ele não restringiu somente a uma reunião numa semana e uma reunião no domingo. E ele começou a entrar para o seu quarto, conforme a Bíblia diz, fechar a porta e começar a buscar a Deus e a Cristo. E ele entendeu que ele não precisaria viver somente de experiências matinais de um culto, mas todos os dias ele precisava viver o sobrenatural de Deus. Ele precisava todos os dias conhecer a verdade para ser liberto. Ele precisou todos os dias conhecer a Deus para desfrutar da vida eterna. E quando nós estamos caminhando, nós vemos isso. Nós vemos a igreja, aceitamos Jesus e nós ficamos empolgados e a água ainda está no tornozelo, está no calcanhar. E nós vamos ao encontro com Deus e vamos imergindo mais e falamos, nossa, que uau, que forte, que top, a água já está aqui no peito e tá bom demais. E o próprio Espírito Santo continua chamando, vem, mergulha mais, busca mais. E ao ponto que nós somos totalmente dependentes de Deus, aonde os nossos pés não alcançam mais o chão na água, mas o próprio Deus nos leva sobre as águas. Aleluias, glória a Deus. Então ali eles não podiam, William Buck não podia fazer uma reunião em um lar, em um prédio, em uma casa e ser visto como uma igreja. Somente a igreja católica poderia fazer assim. E eles começaram novamente a serem perseguidos, mas eles não desanimaram e continuaram a missão de evangelizar os brasileiros. E assim no dia 15 de outubro de 1882, foi organizada a primeira igreja batista realmente brasileira, com foco de alcançar os brasileiros na cidade de Salvador, na Bahia. Por quê? Porque eles estavam em Santa Bárbara, e de Santa Bárbara, quando ele aprendeu a língua portuguesa, o padre se converteu. Eles foram até a Bahia para pregar e levantar um ministério ali, mas focado também nos brasileiros e não somente nos imigrantes. Então, em Santa Bárbara do Oeste, foi os primórdios batistas. Foi lá onde começou, aqui no Brasil. Eles foram para a Bahia e abriram um ministério lá. E lá foi a primeira igreja batista na Bahia, em Salvador. Foi lá a primeira igreja batista brasileira. Porque lá em Santa Bárbara do Oeste já tinha, mas era americana. Ele só pregava para os americanos. É interessante que a segunda igreja que ele abre lá em Santa Bárbara do Oeste é na cidade de Americanas, em homenagem aos americanos. Então eles acabaram nomeando a cidade como Americanas por conta dos americanos missionários que estavam lá e dos americanos, entre outros, que estavam lá. E algo interessante dessa aula também é que a partir que foram levantados outros ministérios, outras igrejas, como em Recife, como aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, muitas outras batistas foram levantadas. E por conta de que missionários estavam sendo enviados. Lembra que eu falei, estamos no mês de missão. E eles passaram por muitas situações e não desanimaram em pregar o evangelho e continuar a missão que foram propostas a eles lá na Inglaterra. Lá em Santa Bárbara do Oeste, começando tudo. E começou as convenções batistas. E começou a aparecer muitas batistas. Mas antigamente as batistas eram batistas renovadas, não. Tradicionais. As batistas tradicionais. E as batistas tradicionais, elas tinham a missão de ensinar detalhadamente as escrituras de Gênesis e Apocalipse, as pessoas entenderem as escrituras. Então eles se moviam mais por isso, por este mover do ensinamento. Ainda não houve um grande avivamento aqui no Brasil ainda, não tinha tido um avivamento do fluir do Espírito Santo e com fogo.
não tinha ainda havido, mas as igrejas batistas já tinham crescido extraordinariamente, muito grande, abundantemente em muitos lugares, porque missionários estavam sendo enviados. Lembra que nós lemos em Mateus 28, ide pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, e ensinando a guardar tudo quanto tenho ensinado. Jesus dizendo, então eles viram na Bíblia esta grande comissão e foram fazer essa grande comissão de pregar o evangelho, de implantar igrejas, de ensinar que Cristo é o grande fundamento para pessoas. E ainda não havia isso. E a partir de um avivamento que teve na Rua Azusa, lá na Inglaterra também, teve, lá no país de Gales, teve esse avivamento, e esse avivamento foi exposto ao mundo inteiro, porque não foi somente ensinamento da palavra, houve também um mover como houve lá em Pentecostes, lá em Atos 2, onde o Espírito desceu e as pessoas falaram em outras línguas. Houve um mover profético ali em Atos, e ali na Rua Azusa houve também, e missionários estavam ali, grandes missionários de várias nações estavam naquele grande mover. E é interessante que eu vi que o mover não começou tipo assim, vamos começar um mover de avivamento lá na Rua Azusa. Eles somente se reuniram em uma casa e começaram a orar, e começou a encher de gente, ensinar o evangelho, e não coube, e foram para o prédio da Rua Azusa, e continuou orando, e houve a descida do Espírito Santo sobre eles, e muitos ali desfrutaram do batismo com fogo, do batismo no Espírito Santo com fogo. E tinha lá 2 missionários suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Virgen. Eles eram 2 missionários suecos que tinham sido batistas e depois se tornaram pentecostais. Então a batista tradicional, e quando eles começaram a ir para Santa Bárbara do Oeste, conhecer outras batistas no Brasil, eles começaram a trazer este avivamento que eles tiveram lá na Rua Azusa. Só que porém a batista era tão tradicional que os expulsou ele da congregação, porque eles não acreditavam, talvez pela leitura que eles faziam, eles não tinham essa interpretação do batismo no Espírito Santo com fogo, descendo, e eles falando em outras línguas. Para eles acharam um absurdo, e eles expulsaram Daniel Berg e Gunnar Virgen, e foram eles que começou outro movimento aqui no Brasil, aonde não se podia ainda ter placas do lado de fora, ou características de igreja. Nós, quando vamos em alguma igreja antiga, alguma catedral, nós vemos a forma que ela é, né? Muito grande, com algumas artes dentro dela e tal, e é tudo lindo. Eu mesmo sou apaixonado pelo templo, sabe? Pelo templo de uma igreja católica, ou de uma igreja romana antiga, por conta da estrutura. Eu gosto de arte, eu gosto disso. Eu olho assim, eu falo, uau, que interessante, que fascinante. E eu fico maravilhado, sim, com isso. Então eles não podiam ter essa forma de igreja. E ele começou a se reunir na casa de uma irmã chamada Celina Martins de Albuquerque. Celina Martins foi uma pessoa que abriu seu lar para ouvir os ensinamentos de Daniel Berg, daqueles grandes missionários da revolução que teve do pentecostalismo. E elas começaram a ouvir, e eles não tinham colocado nome ainda na igreja. Eles não queriam colocar nenhum nome, porque até mesmo que não podia. E como era um ajuntamento de pessoas, sabemos que se nós formos ver nos ajuntamentos, ele vai estar calcado à Assembleia. E eles colocou o nome de Assembleia de Deus. E eles foram fundadores da Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus começou aqui no Brasil a partir desses missionários que foram avivados na Rua Azusa, Daniel Berg e Gunnar Virgen. Não sei falar inglês ainda, mas eu chego lá. E Celina Martins, como brasileira, recebeu eles ali na casa dela, e ela passou a crer no batismo no Espírito Santo, ensinado na Igreja Batista de Belém por Gunnar Virgen e Daniel Berg. Ela passou a buscar a promessa de Deus, vindo a receber no dia 8 de junho de 1911. Gunnar Virgen descreveu em seu diário, isso aqui é muito interessante, muito forte, o que ele escreveu, eu queria que você prestasse atenção. Durante aquela semana, tivemos cultos de oração, cada noite na casa de uma irmã, que tinha uma enfermidade incurável nos lábios, e nos sentíamos tristeza, porque ela não podia assistir os cultos na igreja. O primeiro que fiz foi perguntar se ela cria que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Dissemos então
para que ela deixasse desde aquele instante todos os remédios que estava tomando. Oramos por ela e o Senhor Jesus a curou completamente. Oramos por ela e o Senhor Jesus o curou completamente. Nos cultos de oração que se seguiam, ela começou a pedir e orar pelo batismo com o Espírito Santo. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa, na sua casa. O seu nome era Celina Albuquerque. Ela continuou, pois orando em sua casa juntamente com outra irmã. E a 1h da madrugada, esta irmã Celina começou a falar em novas línguas. E continuou falando durante 2 horas. E talvez aqui começou o ciclo de oração, como nós conhecemos as irmãs do Coque. Ela era uma senhora de idade. E ela tinha uma enfermidade incurável na visão humana de todos aqueles que estavam ali. Mas quando eles entenderam o poder do Espírito Santo, eles perguntou para ela se ela queria ser curada e ela falou: eu quero ser curada. Então eles orando, ela foi curada. E logo após ela começou a pedir por aquele Espírito Santo que o curou. E ela foi batizada com o Espírito Santo, ao ponto de ficar 2 horas interruptivamente falando em línguas estranhas. Será que aconteceu alguém com isso aqui? De quando foi batizado não parava mais de falar em novas línguas? Eu vi isso uma vez, eu estava em uma reunião de célula, era ao lado da casa do pastor Antônio, e um rapaz tinha acabado de se converter, ele congregou com nós, o Edmar, mais conhecido como Mazinho. E ele começou a participar de célula comigo, que não era nem da Batista da Fé, era da Batista Água Viva. Outra aula nós vamos falar algumas outras batistas, como começou. E ele começou a conhecer a Jesus, ele começou a andar no mar, ou sobre as águas, como eu falei, e começou a mergulhar e ser imergido pelo rio do Espírito Santo, de conhecer a Deus. E em uma célula nós começamos a orar por batismo no Espírito Santo com fogo. E ele queria, e ele foi à frente, nós como célula, a célula já tinha acabado a célula. A célula acontece dentro de 1 hora, e já tinha acabado, e o pessoal falou: vamos ficar aqui depois da comunhão, vamos continuar orando, louvando e clamando a presença do Espírito Santo. E nós ficamos aí naquela casa, e orando e buscando, e no momento o Espírito Santo tomou o Edmar, e ele começou a falar em línguas e rodopiar, e o pessoal já ficou espantado, com medo, porque era tudo novo, tinha um monte de jovem, adolescente dentro daquela casa, e nós ficamos espantados. E uau, ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele não parava de falar em línguas. E nesse dia ele compartilhou comigo que chegando em casa, ele não conseguiu dormir porque ele não conseguia falar português. Ele só falava em línguas estranhas. Ele pediu a presença do Espírito Santo. A última aula nós tivemos, sem ser sobre esse tema, o outro tema foi o fluir do Espírito Santo, com a pastora Josi. E quando nós anseiamos por algo, nós conseguimos alcançar aquilo. Porque Deus, a tua palavra nos diz que todas as coisas já foram derramadas nas regiões celestiais para nós. Agora nós precisamos entrar neste lugar celestial e tomar posse daquilo. É como um presente, eu morando lá na Inglaterra, amém, e eu vou entregar um presente para você, amém, a chave de um carro zero, você recebe? E eu entrego, eu falo: não, eu vou te dar um presente. Você fica naquela expectativa: ai meu Deus do céu, vou ganhar um presente e tal. Só que tá vindo lá da Inglaterra. E tá demorando, e o correio atrasou. Será que você vai reclamar com quem? Comigo ou com o correio que tá demorando? Que tá prendendo a sua bênção lá? Já foi liberado da Inglaterra a chave do seu carro. Agora falta você ir tomar posse dessa chave. Falta você ir receber isso. Então, quando Deus já fala que todas as coisas já foram liberadas nas regiões celestiais, nós precisamos ir de encontro a este lugar e tomar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Aleluias. Aleluias. E nesse estudo eu descobri homens de Deus que também foram pastores batistas, que eu não sabia. E eu descobri estudando isso. Então os batistas, ele produziu um verdadeiro exército de pastores, professores, missionários e líderes de igreja. Eles formaram grandes evangelistas como Billy Graham. Billy Graham, ele foi um pastor batista. Eu não sabia disso.
já ouvi muito falar sobre Billy Graham, mas ele foi um pastor batista. Pois ele era da igreja histórica, ele era das visões presbiterianas de João Calvino. E ele, vindo às igrejas batistas, que era uma igreja histórica, ele se tornou um pastor batista. E eu nem preciso falar grandes coisas que Billy Graham fez. Grandes coisas que o Billy Graham fez através do Espírito Santo. Então, ele pastoreou uma igreja da vila de Western Springs. Outro também que foi um grande pastor batista, que eu descobri estudando, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, que aos 16 anos pregou o seu primeiro sermão. No ano seguinte pastou-se de uma igreja batista em Waterbeach. E em 1854, Charles Spurgeon, então com 20 anos, foi chamado para ser pastor de uma capela de New Park Street em Londres, uma igreja batista, uma maior igreja batista renomeada ali em Londres era essa. E ele se tornou pastor aos 20 anos. Podemos ver que desde os primórdios foram jovens que foram levantados para a grande comissão do Evangelho. E hoje não é diferente. Nós falamos sobre missão, nós falamos sobre família, sobre igreja nos lares. Nós pregamos isso acreditando que eu e você que é jovem, através de você o Evangelho de Deus precisa ser levado a outros lugares. Eu falei no anúncio que o Ministério Batista da Fé é o ministério que mais dá oportunidade. A Igreja Batista, ela veio com o propósito de ensinar e capacitar grandes homens de Deus, como eu falei, Billy Graham e Charles Spurgeon. Eles foram ensinados, eles foram ministrados, eles tiveram grandes professores batistas que o ensinou as Escrituras. Eles buscaram também conhecer as Escrituras e eles se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. E por que eu falo Batista da Fé como uma grande igreja que dá oportunidade? Eu aceitei Jesus em 2014. A primeira vez que eu preguei aqui foi em 2018. Às vezes nós pensamos que ter oportunidade é chegar na igreja hoje e porque talvez você canta no seu banheiro e todo mundo gosta, você achar que no próximo domingo você vai cantar aqui, que talvez no próximo domingo você vai pregar aqui. A Igreja Batista de 2014 a 2018, ao final de 2018, ela me capacitou, ela me treinou, ela me ensinou como se portar, ela me ensinou que a Bíblia me mostra como eu devo caminhar. Em 2018 eu preguei pela primeira vez e eu entendi que esse tempo todo foi um tempo de fundamento, foi um tempo de alicerce, onde eu precisaria aprender para poder ensinar. Eu precisaria estar sentado aprendendo com o evangelista Cláudio toda semana que tinha um Bom Dia Espírito Santo. Na escola ministerial Fé, na escola bíblica dominical, eu precisei aprender sentado para estar em pé hoje ensinando para ele que está aqui. Olha para você ver como o Ministério Batista da Fé é. Ele nos capacita e eles depois sentam para nos ver ensinando aquilo que eles ensinaram para nós. Mas não para ficar nos julgando. Faltou essa vírgula, faltou essa acentuação, faltou essa fala mal colocada, faltou isso, faltou aquilo. Não é para isso, é para se maravilhar com aquilo que eles investiram. E é isso que a escola devocional está implantada, é para ver o seu crescimento, é para isso que as reuniões de célula estão implementadas, é para ver o seu crescimento, é para aplaudir o seu crescimento, é para ver o que você tem aprendido com seus esforços no seu quarto, na sua casa. E não somente pelo que o diácono Alex está compartilhando ou ministrando. E não somente porque algum pastor de elevado lá da rede social está falando. Mas porque eu busquei ter o conhecimento disso. Mas porque eu quis aprender, entender o que é a história do cristianismo. Eu quis aprender sobre o que é oração. Sobre o fluir do Espírito Santo. Eu quis aprender. Aleluias. Então, a partir desse grande movimento pentecostal que houve no Brasil, surgiu os batistas que somos hoje, os batistas renovados, os batistas que oram em línguas, os batistas que foram batizados com o Espírito Santo pelos ensinamentos de Daniel Berg, pelo ensinamento das Escrituras que Daniel Berg pregava.
Nessa ramificação nasceu Deus e Amor e outras denominações. Quando eu comecei a estudar sobre a história da Igreja Batista, não fiquei preso só à história da Igreja Batista. Eu tive que buscar conhecimento de todos os outros clivos. Tudo. E por que eu estou na Batista? Será que é porque eu não conhecia a história e agora eu conheço, então eu conhecendo eu vou para outra igreja, para outro ministério? Não, é porque aqui tem pão e água, é porque aqui tem ensinamento de Bíblia, é porque aqui Ele não vai me julgar porque eu estou com a tatuagem, eles não vão me julgar porque eu estou usando boné, porque eles não estão preocupados com isso, eles estão empregados a ver que o Evangelho me transformou de dentro para fora. Que o Evangelho me fez ter práticas que lá atrás eu tinha abandonar. Eu falei na última aula, eu vim à igreja, 1 mês de igreja, eu fiquei vindo à igreja e continuava fumando maconha. Porque o dia que eu não via à igreja eu fumava. Mas o Espírito Santo, através dos tempos que eu não gastei, mas ganhei ali na Bíblia, eu vi que aquilo estava me fazendo mal e eu me converti dentro do meu quarto, dentro da minha casa, ao ponto de falar, eu não vou mais fumar, eu vou me dedicar aos ensinamentos, eu vou me dedicar ao Evangelho, eu vou me dedicar a conhecer a verdade para ser liberto e a conhecer a vida eterna para desfrutar dela. Eu ainda andava de moto sem capacete. E pessoas aqui do ministério me viram e olhavam e ficavam profundamente tristes. Mas eles oraram por mim e continuaram ensinando o Evangelho da Bíblia. E a partir dali eu parei. Não quis mais, não me sentia mais à vontade de andar em uma moto. Tanto que eu só tenho habilitação de carro. Desistida de moto. Mas foi por uma causa maior, aleluia. Glória a Deus. Os batistas não requerem somente que você tenha um bom estudo teológico, que você conheça sobre como falar aqui pregando, sobre ter uma boa teologia, uma hermenêutica aí. Não, a Batista está somente entusiasmada com o Evangelho que transforma de dentro para fora. Então grandes homens de Deus foram levados às nações para pregar o Evangelho. Hoje nós temos a facilidade com os cartõezinhos, a qual o pastor sempre anuncia nos cultos. Ele sempre anuncia nos cultos os cartãozinhos para você pegar e entregar para alguém, não jogar dentro de uma casa ou de uma caixa de correio, mas entregar na mão da pessoa. Tem muitas outras denominações que fazem isso e talvez dá certo. Mas o mais interessante é quando você entrega na mão de pessoas, sabe por quê? O ser humano tem um desejo insaciável de se conectar com outro ser humano. Se abraça em 1 minuto, se abraça. Talvez está bom esse abraço seu. Talvez é um pouco confortante. Mas não é mais interessante quando você se levanta e abraça alguém? Será que você teria coragem de levantar e abraçar alguém neste momento? Já estou indo para o final. Levante-se e abrace alguém. Abrace alguém e expresse alguma palavra de gratidão por essa pessoa. Homem abraça homem, mulher abraça mulher, exceto casais. Mas abrace alguém e você vai ver que é muito mais confortante e mais empolgante abraçar alguém do que ser abraçado. Abrace alguém, ministre uma palavra na vida dessa pessoa, diga, você é um grande missionário deste tempo. Profetiza, você é um grande evangelista deste exato momento, desta nação, deste mover que está acontecendo. Se for preciso chorar com essa pessoa, chore. Mas o ser humano, ele tem este desejo de se interligar com pessoas, e não somente com um panfleto, com um papel, ou uma mensagem numa rede social, mas ele quer que você se conecte com pessoas. E mais do que isso, é o próprio Espírito Santo. Aleluias. É o próprio Espírito Santo. O próprio Deus tem este desejo de se ligar à humanidade, à sua criação. O próprio Deus nos constituiu para ter relacionamento. Vimos isso no Jardim do Éden, quando ele vinha toda a viração do dia conversar com Adão, ter relacionamento com Adão. O desejo de Deus é ter relacionamento tete a tete, na sua casa, no seu quarto, no seu lar.
A história batista começou há anos atrás. A história batista começou aqui em Santa Bárbara do Oeste. A história batista vai continuar acontecendo a partir de você. Na próxima aula vamos falar sobre o Ministério Batista da Fé a qual estamos, onde começou lá no Rio de Janeiro, através de um pastor assembleano. Aleluias. Feche seus olhos nesse momento. Eu vou estar orando para encerrar aqui. Aleluias. Espero que você tenha entendido um pouco sobre a história da igreja, do cristianismo, dos batistas. Espero que você tenha anotado e compartilhe dentro da sua célula. Deixa eu te falar. Talvez na sua célula possa ser difícil compartilhar isso, mas nós precisamos entender que dentro de um lar acontece grandes avivamentos. Nós precisamos falar nas células que dentro de casa acontece um grande mover profético. Peça ao Espírito Santo neste momento de oração que continue te dando ouvidos sensíveis a ouvir